Muito bem, meu irmão. Nós vamos dar continuidade à exposição que temos feito, passando aqui do nosso momento de oração para o nosso momento de estudo doutrinário. Nós temos estudado o Catecismo de Heidelberg e estaremos hoje naquilo que é, para o Catecismo, o domingo de número 19. E eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos proceder à leitura dos versículos 6 a 11. E a ideia central da exposição de hoje, destas perguntas do domingo 19, são 4 perguntas, é a seguinte: a ascensão de Cristo para o céu e sua presença eterna demonstram, em primeiro lugar, a sua natureza divina e humana, proporcionando um caminho para a nossa igual ascensão. Ele ascendeu, não foi para os céus? Ele foi para o céu. Então, a ideia é que essa ascensão dele e a promessa da sua presença conosco prepara o caminho para a nossa ascensão também, em primeiro lugar. E em segundo lugar, a promessa de sua constante intercessão e orientação por meio do Espírito Santo. Então, ele prepara lugar para a gente ir, ele também intercede por nós e nos orienta por meio do Espírito Santo. Se a gente conhece bem doutrinas relativas a Cristo, a gente conhece muito bem sobre o seu nascimento. A gente comemora o nascimento de Cristo quando? No Natal. A gente fala muito sobre também a sua morte, não fala? Sua morte e ressurreição. Especialmente a gente faz isso quando? Na Páscoa, não é? Então, muito falamos do nascimento, muito falamos da morte, falamos da cruz, graças a Deus bastante. Falamos bastante da sua ressurreição, graças a Deus, mas falamos pouquíssimo, mas muito pouco mesmo, da sua ascensão. E eu ouso dizer, meus irmãos, que tão importante quanto o nascimento, quanto a morte, quanto a ressurreição, é a ascensão de Cristo. De modo que esse texto é especial, essas perguntas são especiais e tratam aspectos que estão muitas vezes negligenciados e que nós, com a graça de Deus, vamos ver essa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 6 a 11, o texto bíblico diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Versículo 9, irmãos, toda atenção agora. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Vamos orar? Feche seus olhos para orar mais uma vez. Ó Deus, diante da Tua santa e bendita palavra, nós nos encontramos nessa hora, estudando, ó Deus, esse documento importante da nossa boa confessionalidade reformada, o Catecismo de Heidelberg. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade bendita. Que o Senhor nos faça entender que a ascensão de Cristo para o céu e sua presença eterna conosco, Ele está lá no céu, mas continua presente conosco, é o Deus Emanuel, demonstra a natureza humana e divina de Cristo e o nosso caminho para a ascensão, bem como, Senhor, a promessa de sua constante intercessão no poder do Espírito Santo por nós. Ajuda-nos a entender esse texto, Senhor, e aplicá-lo, guardá-lo nos nossos corações, bem como todo o ensino das perguntas desse catecismo. Oramos assim agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, imagina aí uma reunião com os pastores que nós admiramos tanto, para discutir uma questão teológica atual, e que cada um desses pastores divergisse em um aspecto, pensasse em uma coisa diferente,
e que essa questão fosse uma questão importante. Então ia estar lá o reverendo Augusto, chegou, todo mundo querendo saber o que é que o reverendo Augusto vai falar, Sinara, a respeito da ceia. E aí chega o reverendo Hernandes, que supostamente teria uma opinião diferente. E aí chega o pastor Alex com uma opinião diferente. Você queria estar ali ouvindo? Você queria estar ali escutando o que haveria de sair daquela conversa? Veja, as opiniões diferentes ali eram no sentido que estão agora sentados, reunidos, para tentar unificar a visão deles a respeito daquele determinado tópico. Irmãos, aconteceu algo exatamente assim há algum tempo atrás, nos dias 1 a 4 de outubro de 1529, numa cidade da Alemanha chamada de Masburgo. Este encontro foi convocado por um governante. Eles dão um título de Landgrave. Esse Landgrave, esse governante, era Philipp de Hesse. E ele, na Alemanha, reuniu os principais reformadores vivos com o intuito de que eles pudessem ali, representando alas diferentes do protestantismo, acabarem com as posições distintas, com as questões que não estavam unindo a fé reformada referente à Santa Ceia. Então eles se reuniram na cidade. Os principais homens presentes a esse colóquio, chamado Colóquio de Masburgo, por causa da cidade onde se reuniram, eram os conhecidos Martinho Lutero, Ulrich Zwinglio e alguns outros, como o Philipp Melanchthon, o Martin Bucer. Martin Bucer, inclusive, nome de um seminário que foi dado pelos nossos irmãos batistas reformados, o Franklin Ferreira, o Jonas Madureira e tal. Eles trabalham em um seminário chamado Martin Bucer, que leva o nome desse reformador. E o Johannes, esse tem um nome difícil, viu? Oecolampadius, mas também um reformador muito conhecido, muito famoso. Então essa turma chegou e foi para a cidade para discutir a respeito da ceia. O tema principal, dentro do aspecto da doutrina da Eucaristia, meus irmãos, era a presença de Cristo na ceia. E havia uma discordância muito forte entre Lutero e Zwinglio. Lutero sustentava a visão de que o corpo e o sangue de Cristo estão realmente presentes na ceia, enquanto que Zwinglio dizia não está realmente presente, ali é um símbolo, a realidade ali é uma realidade espiritual. Lutero não era fácil, tá, irmãos? Diz que ele pegou uma faca e na mesa de madeira do colóquio ele escreveu: isso é o meu corpo, em grego. E toda vez que Zwinglio dizia que isso significa o meu corpo, que não é o corpo literal, ele pegava a faca e batia em cima do texto. Isso é, dizendo que o Redentor estava dizendo que era o corpo. Veja, essa disputa, irmãos, não foi resolvida. E, infelizmente, a reunião não conseguiu unificar a doutrina, nem muito menos os reformadores. Lutero saiu de lá, literalmente, sem querer cumprimentar os outros reformadores presentes, né? Era um bravo. O Lutero não era fácil. E, entretanto, esse colóquio ainda é lembrado como um evento significativo na história da Reforma Protestante. A doutrina de Lutero da Eucaristia, irmãos, da ceia, é complexa e é distinta. Ele procurou se afastar da noção da transubstanciação católica, porque para o católico, o pão é o corpo, você não pode nem mastigar, porque senão você estaria mastigando Cristo. E o vinho é literalmente o sangue. Vocês já viram um sacrário, o que é? Tem uma luzinha vermelha assim num local católico, que fica ali a hóstia dentro, que é para você não jogar o corpo de Cristo fora, etc. Até depois do sacramento, da ministração em si, aquilo tem que ficar guardado. Então, Lutero não quis defender essa doutrina católica da consubstanciação, que chamava. Aí ele foi e deu um outro nome. Ele chamou de transubstanciação. E a explicação que ele dava é o seguinte: olha, não vira o corpo, o pão ali não se transforma em corpo, e nem o vinho se transforma em sangue, mas com e sob o pão está o corpo, e com e sob o cálice está, ou seja, ele não fugiu, em última instância ele não fugiu, ele continuou falando como os católicos falavam. E aí a turma perguntava para ele: meu irmão, mas veja, como é que Cristo
pode estar presente fisicamente em mais de um lugar ao mesmo tempo? Porque se aquilo ali é o corpo, então Cristo está presente aqui, está presente na outra igreja que está tendo ceia, na outra igreja, e ele não está em corpo? Como é que ele pode? Cristo está presente em tanto de locais assim ao mesmo tempo. E aí foi criada uma doutrina para defender esta presença física de Cristo, segundo a sua humanidade, em todo local, chamada doutrina da ubiquidade. Para Lutero, Cristo poderia estar presente, segundo a sua humanidade, em mais de um lugar ao mesmo tempo. E ele fala, aquilo que nós estudamos, vê como é importante ver as aulas passadas. A união hipostática, que é a união que nós encontramos na pessoa do Redentor, duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, permitiria, porque ele é tanto vero Deus como vero homem, essa união hipostática permitiria que Cristo, segundo a sua humanidade, estivesse presente em mais de um lugar ao mesmo tempo. Era isso que ele defendia. Não é isso que nós defendemos. Nós cremos que a presença de Cristo, ela é real no sentido espiritual, não é? Ele está ali, mas ele está ali espiritualmente. A presença de Cristo na ceia se dá desta forma. E o que é que isso tem a ver comigo, pastor, e com o que nós estamos estudando essa noite? Por que o senhor contou essa introdução? Porque as nossas perguntas vão versar justamente sobre isso. Veja o que diz a primeira pergunta do domingo 19, que é a pergunta 46. Nós estamos vendo que a ascensão de Cristo para o céu e a sua promessa de presença eterna conosco, em primeiro lugar, demonstram sua natureza divina e humana e proporcionam um caminho para a nossa ascensão. E, em segundo lugar, também a promessa de sua constante intercessão e orientação por meio do Espírito. Então, pergunta 46. O que você quer dizer com as palavras subiu aos céus? Lembre que a gente está estudando Cristo nesse domingo, nesses últimos domingos, e está pegando aquele texto lá, o próprio catecismo está usando o credo apostólico, e no credo há a frase clássica de que Cristo fez o quê? Subiu aos céus. Qual é o nome que se dá a essa subida aos céus de Cristo? Ascensão. Eu comecei falando sobre isso. Então, Cristo nasceu, viveu, foi crucificado, morreu, ressuscitou e foi para o céu. O nome disso é ascensão. Ele vai voltar, que é a sua parousia. Então, quando você ouvir esses dois termos, ascensão e parousia, você já está sabendo que um ele está indo, no outro ele está voltando. E a pergunta é, o que quer dizer com as palavras subiu ao céu? Os autores do catecismo vão perguntar aos jovens lá do Palatinado, a quem esse documento inicial foi entregue. E a resposta é que Cristo, à vista de seus discípulos, foi elevado da terra ao céu e lá está para o nosso bem, até que volte para julgar os vivos e os mortos. Então, esta é a primeira pergunta. Nós acabamos de ver essa realidade no texto de Atos, que nós lemos. Quando eles estavam perguntando sobre tempos e épocas, e Cristo, isso não compete vocês conhecerem isso, fiquem aqui até que vocês sejam revestidos de poder, vocês vão ser minhas testemunhas. E quando ele falava essas coisas, nós acabamos de ler o texto bíblico, que ele foi o quê? Elevado aos céus. Então, ele ascendeu aos céus. E, irmão, essa é a pergunta 47. Vamos ler a 48. Mas se a natureza humana não está em todo lugar, aí agora você vai começar a entender porque eu contei aquela história introdutória do colóquio de Masburgo. Se a natureza humana não está em todo lugar, onde a natureza divina está, as duas naturezas de Cristo não são separadas uma da outra? Aí a resposta, de maneira nenhuma. A natureza divina de Cristo não pode ser limitada e está presente em todo lugar. Por isso podemos concluir que a natureza divina dele está na sua natureza humana e permanece pessoalmente unida a ela, embora esteja também fora dela. A ideia é que, segundo a sua divindade, Cristo está presente em todo lugar por meio do seu Espírito. Então, veja que a natureza humana não encerra completamente a natureza divina no sentido que nós estamos abordando agora. Eu vou ler as 4 perguntas, tá, do domingo, e a gente vai entender aqui e vamos dividir em blocos para expô-las. Pergunta 49. Que importância tem isso para nós, a ascensão de Cristo?
Olha só, irmãos, o que é dito aqui a respeito dessa importância, né? O que quer dizer que subiu ao céu, a gente já viu que ele subiu. Pergunta 47, Cristo não está conosco no mundo como nos prometeu? Perdão, eu pulei essa pergunta. Porque veja, se Cristo está no céu e a promessa é de que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, Ele não está mais com a gente? O que foi que eles responderam? Olha, isso aí está errado, essa pergunta. Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo a sua natureza humana, ele não está agora na terra, mas segundo a sua divindade, Ele está. Ok? Aí veio a pergunta 48 e agora a 49. Qual a importância que a subida de Cristo para o céu, a ascensão, tem para nós? E a resposta? Primeiro, Ele está no céu como nosso advogado junto ao Pai. A mesma resposta daqui escalas. Segundo, em Cristo temos nossa carne no céu, como garantia segura de que Ele, como nosso cabeça, também nos levará para si como seus membros. Vamos explicar isso. Terceiro, Ele nos envia o Espírito como garantia pelo poder. Ele nos envia como garantia pelo poder do Espírito buscarmos as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus e não as coisas que são da terra. Pronto. Vamos dividir isso aqui em blocos, porque são muitas perguntas. Se a gente for vê-las todas juntas, nós não vamos conseguir entender e, por isso, dividimos aqui. Primeira parte disso aqui, irmãos. Vou responder 2 perguntas nesse primeiro bloco. Olha só. A ascensão de Cristo para o céu e a promessa da sua presença eterna demonstram a sua natureza humana e divina e preparam o caminho para a nossa ascensão também. Assim como Ele subiu, nós vamos subir juntamente com Ele. Isso está nas perguntas 46 e 49, que nós acabamos de ler. A pergunta 46 foi aquela: o que quer dizer subiu ao céu? E a 49, qual a importância da ascensão? E aqui, irmão, inicialmente, me permita lembrar uma coisa para você. Não sei se você lembra, quando o primeiro astronauta russo voltou lá da missão que lançou o homem para o espaço. E ele chegou aqui, ele fez uma brincadeira de muito mau gosto, ele disse assim, que lá em cima ele não tinha visto nem Deus, nem o paraíso em lugar nenhum. Infelizmente as pessoas gostam de brincar com as coisas que não entendem. Sendo que a ascensão de Jesus, meus irmãos, não significou que ele saiu viajando por aí pelo céu, não. O que essas críticas e às vezes as brincadeiras que surgem aí revelam é uma profunda falta de entendimento, primeiro, do que é o céu e, acima de tudo, do que foi a ascensão de Jesus. Aliás, quando a gente pergunta para os crentes o que é o céu, se alguém perguntar assim, o que é o céu, você conseguia explicar para ele o que é o céu? O céu é um lugar, o céu é um estado. O que é o céu? Cristo ascendeu aos céus. Onde é esse local para onde Cristo foi? Meu irmão, apesar de não ser uma doutrina muito considerada pela igreja, essa doutrina de ascensão, a da ascensão de Cristo aos céus, ela é fundamental para a nossa fé. Nós acabamos de ler Lucas, falando em Atos, capítulo 1, versículos 6 a 10, o relato histórico da ida do Senhor Jesus para o céu. Não estamos aqui, irmãos, diante de uma lenda, diante de uma possibilidade, mas de algo que realmente ocorreu. O que foi que ocorreu, pastor? Cristo foi elevado aos céus, ele foi assunto aos céus. E Lucas narra este evento como sendo histórico e algo que ele pesquisou minuciosamente. Você vai encontrar isso no início de Lucas. Lucas é um historiador, então ele conversou com os outros, perguntou ali direitinho, se inteirou sobre algo que realmente aconteceu. Então a ascensão não é a lenda, a ascensão não é um mito, a ascensão é algo que realmente aconteceu. O que é criticado aqui no relato de Lucas, meus irmãos, muitas vezes é como ele foi elevado para as alturas, né? E aí, dito assim, pelos chamados aí cientistas, né? Uma vez que a Terra é redonda, não dá para dizer que o céu fica em cima, eles ficam criticando. Os críticos taxam esse relato aí como primitivo, como impróprio. E de fato, irmão, se a gente for olhar para a ciência, as estrelas não ficam só em cima da gente, né?
A gente está no planeta aqui, as estrelas estão onde? Em cima, estão embaixo, estão em todos os lados. Então eles vão criticar a Bíblia, vão tentar achar qualquer coisa para achar a Bíblia, para criticar a Bíblia. E a ascensão de Cristo, irmãos, foi uma demonstração visível aos apóstolos de que o nosso bendito Redentor estava partindo. E que a partir daquele momento eles não veriam mais a Cristo da forma como eles estavam acostumados. Eles estavam andando com Ele, caminhando com Ele, aprendendo, tocando nele, convivendo diariamente. Por 40 dias Ele se manifestou aos discípulos após a sua ressurreição. E naquele momento que nós acabamos de ler, Ele se elevou da terra. E depois de alguns instantes Ele desapareceu. E a importância disso, como temos mencionado, meus irmãos, é excepcional. Por quê? Porque, primeiro, marca o fim do período da obra de Cristo na terra. Acabou o ministério dele terreno. E agora começa o início do ministério celestial de Cristo. Então, só isso aqui, irmãos, é tremendo e é muito grandioso. Cristo não está mais aqui em seu ministério terreno. Ele está no seu ministério onde? Celestial. Ele continua a desempenhar funções. Seu ministério no céu continua a fazer isso. O Evangelho de João narra, meu irmão, a trajetória de nosso bendito Redentor como uma viagem de ida e de retorno. Ele veio aqui através do seu nascimento e voltou através da sua ascensão. Nascimento e ascensão, então, são, por assim dizer, opostos nessa manifestação de Cristo. Em João 17, Jesus falou da posição que ocupava no céu antes de encarnar. Eu convido você a ver isso na sua Bíblia. João 17, versículos 4 e 5. Qual era a posição de Cristo nos céus antes da encarnação? Vamos ver juntos. Vamos ler uma só voz. João 17, 4 e 5. Vejo folhas ainda aí. O barulho está menor, então vamos ler juntos? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Qual era a condição dele, irmãos? Toda a glória, antes da encarnação. Vá até o versículo 24 desse mesmo capítulo, onde ele completa. Vamos ler juntos? 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, antes de encarnar, o nosso bendito Redentor desfrutava de uma posição de glória, de amor, de completude em relação com o Pai. Porém, por algum tempo, meus irmãos, ele ficou longe disso quando encarnou, especialmente no momento da crucificação. O fato é que, ao adentrar o mundo, ao encarnar, o nosso bendito Redentor se esvaziou de algumas das suas prerrogativas. Ele fala a respeito disso Paulo vai falar, né, deixar isso claro, na carta que ele escreve aos crentes de Filipos. Então, abra, por favor, Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, nós vamos proceder à leitura. Filipenses 2, 6 a 8. Mais uma vez, vamos ler de forma uníssona. Esse esvaziamento das prerrogativas de Jesus. Leiamos. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ora, o que o texto está dizendo aqui não é que o Senhor Jesus se esvaziou da sua divindade, que ele deixou a divindade dele de lado, não. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele apenas abriu mão do seu status
divino, de algumas prerrogativas. Por quê? Porque ele precisava se humilhar como homem, o seu estado de humilhação. Paulo não está dizendo que Jesus esvaziou-se da sua divindade, não. Ele está dizendo que Cristo esvaziou de alguns direitos que ele tinha, de algumas prerrogativas, especialmente não da sua glória em si, mas da manifestação da sua glória. Porque se ele fosse manifestar a sua glória no seu sentido máximo, nenhum de nós aguentaria. Irmãos, e de fato o carpinteiro de Nazaré não foi reconhecido como um dos grandes desse mundo. Ainda que João tenha dito que sua glória pode ser vista na encarnação, lembra lá, vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, é justamente a glória do Verbo eterno que ele está se referindo, que se submeteu a ser homem e a viver como homem. Mas em momento algum, meus irmãos, quando esteve aqui, Cristo quis demonstrar aqui a sua divindade no seu aspecto máximo. Muitas vezes o chamado segredo, lembra, pastor, no início de Mateus, eu não conto para ninguém, não fala para ninguém, porque não é chegada a minha hora ainda. Vocês viram isso com a exposição do pastor, não estava aqui ainda, mas teve vários textos que o pastor precisou explicar essa questão para os irmãos. Então, após sua morte e ressurreição, ele volta para aquela posição que ele tinha anteriormente, de glória, de amor com o Pai. Como bom filho, ele retorna para o Pai. Sabe por que você gosta de todas as histórias que terminam com o povo voltando para casa? Porque a nossa história, assim como a história do filho, é uma história de retorno para casa, de final feliz. A famosa oikonomia, o amor ao lar, ao retorno para casa. Como bom filho, ele estava voltando para casa. De certa forma, Jesus voltou para o céu para reassumir a sua antiga posição e, ao mesmo tempo, para assumir coisas novas. Sua obra redentora garantiu um status, meus irmãos, diferenciado com relação ao seu status anterior. Agora ele volta para o céu como o Rei Supremo do destino final do universo. Está assentado à destra de Deus, está investido nessa posição. E é por isso que Paulo, ao falar da humilhação de Cristo, fala também da sua exaltação. Filipenses 2, agora veja 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora, meu irmão, esse status de redentor, investido de autoridade suprema, ele não possuía antes da sua vinda. Ele não era o redentor antes da vinda, ele foi um cordeiro que foi sacrificado sim, antes da fundação do mundo. Mas isso só foi concretizado quando ele cumpriu, quando ele disse lá, está consumado, eu fiz o que precisava fazer. Ele não possuía isso antes pelo simples fato de que não havia morrido pelos nossos pecados. Então a ascensão marca o momento em que o nosso bendito Salvador, o nosso Redentor, recebe uma coroa. E o direito absoluto de governar o mundo para os fins da consumação que Deus propôs. Quando ele ascende, ele é coroado. Já vimos isso aqui em uma ocasião passada. Lemos lá Apocalipse, capítulo 4 e 5, a coroação de Cristo nos céus. Então, quando ele subiu, ele é o quê? Coroado. E recebe o poder para governar sobre todas as coisas. Quando ele aparece para entregar a grande comissão para os discípulos, ele diz o quê? Toda autoridade me foi dada onde? Portanto, vão, ide. Então a ascensão introduz esse novo estágio redentivo, meus irmãos, que é tão importante quanto a ressurreição, que significou a vitória sobre a morte. Tão importante quanto esta. Por quê? Porque a ascensão é o triunfo supremo, que conduz à entronização, à coroação de Jesus ao posto máximo no universo. A Bíblia costuma relatar isso em uma expressão. Você encontra ela em Marcos 16, 19. Sentado à destra de Deus. Significa a posição de autoridade que Jesus se encontra investido desde a sua volta para o céu. Pedro, em seu primeiro sermão em Pentecostes, lá em Atos, capítulo 2, versículo 33,
ele, depois de relatar a trajetória de Jesus na sua pregação da Galileia, sua morte, sua ressurreição, ele diz assim, exaltado, Atos 2:33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, à destra de Deus. No próximo sermão, no próximo testemunho que Pedro dá também em Atos, capítulo 5, versículo 31, você pode conferir, ele ainda foi mais específico. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão de pecados. Deus fez o quê? O exaltou a príncipe e salvador. Se você passar em Atos, 2 capítulos para frente, Atos 7:56, Estevão, pouco antes de ser apedrejado, teve uma visão da posição de Cristo, onde se vê lá, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, aonde? À destra de Deus. E aí, quando Pedro vai escrever a sua própria carta, ele falou isso nos seus sermões, que estão narrados em Atos, mas quando ele escreve a sua própria carta, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, ele vai dizer que Jesus assentou-se à destra de Deus após a sua ascensão, e ele fala assim na epístola dele, 1 Pedro 3:22, o qual, olha só que coisa linda, irmãos, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Está tudo debaixo do senhorio de Cristo, tudo subordinado a Ele. Então, irmãos, assentado à destra de Deus, Jesus tem a sua subordinação, todos os poderes existentes. Ele é o comandante supremo de tudo que existe. Na ressurreição, Cristo consumou a vitória sobre o pecado e sobre a morte, e deste modo cumpriu tudo o que era necessário para a salvação do seu povo. O que faltava era justamente, meus irmãos, a tarefa dele agora, tendo vencido o pecado e comunicado essa vitória para o seu povo, distribuir dons e conduzir a obra da conversão até os confins da terra. Isso vai acontecer como? Quando ele envia o Espírito Santo para distribuir dons e consumar a sua obra até os confins da terra. Para isso ele precisava subir à destra de Deus, assumir a posição de autoridade suprema, de onde poderia realizar a obra que ainda faltava. E é por esse motivo, meus irmãos, que a ascensão é o fim de uma obra, mas é o começo de outra. É o fim da obra expiatória terrena e o começo da obra celestial. E Lucas, o autor aqui de Atos, vai dizer para nós, meus irmãos, que no momento que ele subia aos céus, os discípulos ficaram com os olhos hipnotizados, olhando para cima, os olhos fixos lá no céu. E naquele momento, anjos apareceram para eles e falaram assim, eles viram lá, de boca aberta, Jesus subir. Varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto, meus filhos? Esse Jesus que foi dentre vós assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Aquela era uma ordem para que eles não permanecessem lá paradões, olhando para o céu, contemplativos. Não, eles tinham muito trabalho para fazer. Antes da segunda vinda de Jesus, tinha ainda naquele momento, naquela ocasião, que acontecer uma outra vinda e uma outra ida. A vinda era a vinda do Espírito Santo, e a ida dos discípulos a todas as nações. E o nosso Senhor Jesus subiu aos céus exatamente para possibilitar essas duas coisas. A vinda do Espírito Santo, para quê, meu irmão? Para capacitar você para a tarefa que você precisa fazer. Era imprescindível que o Espírito viesse. Ele dizia, eu preciso ir, porque se eu não for, não vai vir um outro Consolador, o Espírito. Então o nosso Redentor ascendeu ao céu com um triplo propósito. Ele intercede por nós, executa o julgamento eterno contra aqueles que não o recebem como Senhor e defende a nossa segurança. Nós já estudamos isso, eu não vou gastar muito tempo aqui, porque são aspectos do tríplice ofício de Cristo que estudamos nas perguntas anteriores. O que é que ele faz por nós como rei, como profeta e como sacerdote? E aqui, irmãos, o apóstolo João, ele fala dessa obra sacerdotal. Veja,
O que é que Cristo está fazendo no céu, então, se o ministério dele acabou? Ele está fazendo essas três coisas: está cuidando da gente, está nos protegendo, está nos livrando do mal, está fazendo com que seus planos sejam executados até a consumação, está intercedendo por nós junto a Deus. Ele é o nosso advogado. Lembra de tudo que a gente estudou? Como ele é o nosso rei, profeta e sacerdote? Ele protege a sua igreja, ele é o sacrifício, ao mesmo tempo também é aquele que, como nosso mediador, nos aproxima do Pai. Ele, como rei, governa a igreja. As portas de ferro prevalecem contra a igreja? Não. Então é isso que ele está fazendo por nós no céu. Os benefícios que ele concede ao seu povo, tendo a Jesus, pois, como Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos socorro para a ocasião oportuna. É isso que ele faz por mim e por você. Permite que nos acheguemos confiadamente diante do trono da graça de Deus. Assentado à destra de Deus, ele realiza sua obra de intercessão, como o escritor aos Hebreus afirma para nós. Ele cuida de nós. Está acima de todo principado, de toda potestade. Há um texto, irmãos, que é muito interessante, eu convido você a abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios 15, 24 e 25. Abra, por favor. Está tudo subordinado a Cristo, não é? E quando é que Cristo vai voltar? Já que está tudo subordinado a Ele. Ele, irmãos, assumiu o posto de governo supremo do universo. E Ele vai voltar, mas a sua preocupação principal hoje é subjugar e eliminar todo o mal da criação. Ele vai fazer isso. Salvar os eleitos, subjugar, destruir todo o mal da criação. 1 Coríntios 15, 24 e 25. Vamos ler a última parte do versículo. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Você se lembra no capítulo 4 de Apocalipse? 4 e 5, quando é visto lá o céu, não tinha ninguém que podia tomar o livro da mão daquele que estava sentado no trono, e é dito lá, o texto grego vai dizer que ele tomou o livro, o cordeiro, o leão da tribo de Judá, tomou o livro. Não é falta de respeito com o Pai, mas ele tomou porque ele tinha autoridade para tomar o livro que está na mão daquele que estava sentado no trono. E aí tem os louvores no céu, aquela ali é a cerimônia de coroação, não é assim? E a partir daquela coroação vem os capítulos falando 7 selos, 7 tal, as repetições, as várias repetições, as 7 repetições da mesma história, contada com nuances diferentes no livro de Apocalipse. O primeiro selo que é aberto, ali é como se fosse assim, esse rei que está no céu, ele está fazendo o quê? Dando os seus decretos reais. Ele está descortinando a história, ele está dizendo, faça isso. E a primeira coisa que ele faz é um cavaleiro branco, lembra disso? Nós já falamos isso aqui, que é o evangelho, e que sai o quê? Vitorioso e para vencer. Ele está subjugando os seus inimigos. Subjugando os inimigos todos, estão todos sendo vencidos. Lembra que o valente foi amarrado? Ele está saqueando. O que é que a gente está fazendo, irmão? Saqueando o inferno por causa da obra de Cristo. Muito bem. Então, se você for, meu irmão, para Apocalipse 12, abra em Apocalipse 12, eu não vou ler o texto, mas é preciso aqui nessa hora você pelo menos correr os olhos nele, por questão de tempo eu não vou lê-lo. Você vai encontrar em Apocalipse 12 uma batalha aqui no céu, e Miguel, os anjos bons, contra Satanás e seus anjos, decaídos, como uma descrição de vitória. Isso aqui, esse capítulo 12, o que acontece lá no céu, a vitória de Cristo quando ele chega no céu. Você se lembra que Jó, quando Jó estava lá para ser tentado, o que foi que aconteceu com Jó? Foi tentado, etc., né? Teve aquelas coisas todas lá, o diabo apareceu, fez aquela coisa toda na vida dele, mas o diabo fez o quê? No início do livro, foi para onde? A presença de Deus lá, lembra? Aí Deus pergunta, viste meu servo Jó, lembra disso? O que é que estava acontecendo ali? O diabo lá no céu, na presença de Deus. Tinha acesso, não tinha? Ele tinha acesso. Aqui você vai ver em Apocalipse 12,
Olha aí rapidinho para o texto, você vai ver nos versículos 1 e 2, que João descreveu uma mulher radiante que deu à luz a um filho varão. O dragão fez de tudo para devorar o filho da mulher. Então a gente sabe que aqui, né, do povo de Deus, nasceu o Messias. E que o dragão fazia de tudo para fazer o quê? Que o Messias não viesse. Lembra o dragão fazendo isso na história? Desde lá de Faraó, a matança dos primogênitos, Herodes, o dragão querendo que a mulher, o povo de Deus, não desse a luz ao filho. Mas o filho fez tudo, e aí no versículo 5 de Apocalipse 12, ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. E aí o versículo 7 a 9, diz em seguida aqui o que a briga lá, a peleja no céu. Esse eu vou ler. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, quando Cristo subiu, ele venceu, teve isso aí. O que aconteceu com o diabo? Foi Cristo subiu, o diabo foi expulso. Foi expulso, irmãos. Então, quando Cristo ascendeu, na sua entronização, o diabo perdeu o seu lugar. Foi expulso em direção à terra. E mesmo na terra, eles vão ter que ficar aqui pouco tempo. A gente não tem mais tempo para trabalhar sobre isso, mas tem muitas implicações. Ele está impedido de enganar as nações. Agora o evangelho pode chegar a todas as nações. Antes era só o povo de Israel, não era? Agora Cristo reina. Diz assim, olha, o evangelho vai chegar a todas as nações. E o Espírito veio para que isso acontecesse. Tudo isso é fruto do que? Será que a ascensão é importante? Muito importante. Muitíssimo importante. Tanto quanto o nascimento, que a gente comemora, a vida, quanto a ressurreição, mas também a ascensão. Tudo isso aqui que a gente está falando só é possível por causa da ascensão. Graças à exaltação de Cristo, Ele tem capacitado a sua igreja na tarefa de evangelização. Agora eu tenho todo o poder. Vão e façam o que precisa ser feito. Irmãos, quão importante é a gente ter essa noção, né? De que o nosso Senhor está sentado à destra de Deus, reinando sobre todas as coisas. Quão reconfortante. As coisas vão acontecer segundo a vontade do Senhor, e nós podemos descansar nisso. Podemos ter paz. Paulo diz assim, ó, por isso quando ele subiu as alturas, levou cativo quando ele subiu as alturas, Efésios 4:8, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha para isso, irmãos. Quando ele subiu, levou cativo o cativeiro. Agora, o que acontece? O evangelho pode chegar a todo mundo. Não está restrito mais a judeu. A todos os povos, aquilo que foi prometido lá a Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E isso acontece por causa desse último não é porque ele vai voltar para buscar a igreja, mas desse passo importante do ministério de Cristo, que é a sua ascensão. Tá, pastor, eu entendi, mas ainda tinha uma pergunta lá que falava assim, mas Cristo não está conosco até o final se ele não está lá no céu, irmão, uma coisa importante, tá? Cristo está como no céu? Ele nunca mais vai deixar de ser homem, tá, irmão? O Redentor, a segunda pessoa da Trindade que se fez o nosso Redentor, nunca vai deixar de ser homem. Ele se fez homem por amor ao Pai, a mim e a você. Como é que ele está no céu? O céu é um local? É um local. Só que é um local em que a gente não acessa, por meio de um foguete, que nem um russo, que queria ir para o céu por meio de um foguete, tá? Não é assim. É uma realidade espiritual. Mas se Cristo está lá no céu, Ele está com a gente, aí tá. Ele está com a gente por meio do Espírito dele. E também a sua divindade, ela não é contida apenas no seu corpo físico. Então, essa pergunta também está resolvida, não está? Então, o fato dele estar no céu não significa que ele está limitado. E assim, meus irmãos, caminhando para o final, é interessante que o catecismo vai dizer na pergunta que quando Cristo subiu, olha só, para finalizar,
Pergunta 48. Mas se a natureza humana não está em todo lugar, onde a natureza divina está? As duas naturezas de Cristo não estão separadas? De maneira nenhuma. A natureza de Cristo pode estar limitada, não pode ser limitada e está presente em todo lugar. Por isso podemos concluir que a natureza divina dele está na sua natureza humana e permanece pessoalmente unida a ela, embora também esteja fora dela. E a ideia dos autores aqui, irmãos, é a seguinte: porque Cristo está no céu, tem uma outra doutrina que a gente não vai ter tempo de estudar hoje, que é a doutrina da união com Cristo. Quem é que está no céu? Cristo. Tá, entendi. Eu estou em Cristo? Você está em Cristo? Ele vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Não é assim? A gente não está nele? O símbolo, ele não é cabeça, nós somos os membros. Então, porque ele está no céu, nós já estamos no céu com ele. Essa ascensão nossa, como ele já ascendeu, não está ainda consumada, vai ser consumada na glorificação, mas nós já estamos em Cristo, desfrutando de coisas próprias que são do céu, porque ele já está lá. Por isso que a gente pode dizer com certeza que quando o povo de Deus está unido, cultuando a Deus, a gente está experimentando um pouquinho já. Tem muita coisa que a gente faz que a gente experimenta um pouquinho, um vislumbre, pelo menos, daquilo que nós vamos experimentar nos céus. Preciosa lição, meus irmãos. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Então ele está sentado. Ao vencedor, esse direito já é dado. Que Deus aplique, meus irmãos, a sua santa e bendita palavra aos nossos corações.